Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Aqui quem fala é Davi. Hoje eu vou conversar com a Giovana Fernandes, que é pré-candidata a deputada estadual. Tudo bem, Giovana? Tudo, e você, Davi? Tudo bem, graças a Deus. Me diz um negócio, Giovana, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? Bom, Davi, a primeira cena que eu tenho quando eu era criança está muito relacionada à parte política, que é a minha paixão, né? Então, foi em 1998, quando eu estava em cima de um barco, e nesse barco estava escrito, pescando votos. Foi essa uma das imagens que eu lembro muito bem de quando eu era criança, e foi aí que começou a minha vocação com a política. Por isso que eu acredito que seja algo que me marcou bastante. É engraçado, né? São cenas que às vezes conecta a gente e faz com que a gente tenha essa lembrança. Né? Sim. Às vezes coisas mais simples, que provavelmente tu estava naquele barco ali por acaso e faz... Eu acho que aquilo chamou atenção, né? Foi algo que eu gostei, foi diferente e acabou tornando hoje uma missão de vida. Você se formou em que exatamente? Na verdade, todas as minhas decisões, tanto academicamente quanto profissionalmente, sempre foram voltadas para um fim, que era a política. Mas, quando eu escolhi a minha profissão, foi muito no sentido de servir as pessoas, de garantir direito às pessoas. Por isso, eu sou assistente social, tenho graduação em serviço social, tenho uma pós em sociologia política, um mestrado em direitos humanos e políticas públicas e agora estou fazendo um doutorado em direito. Uau, estuda demais. Isso é bom também. Quanto mais conhecimento você tem, melhor para ajudar as pessoas e por aí vai. Sim, e eu acredito que isso que é o diferencial, né? Você estar preparado para o cargo que você está pleiteando. Desde o primeiro período você pensou em ser candidata ou quando você cresceu? É que isso está na minha veia, né? Por eu que sempre tá na sua veia? gostei, porque a minha família ela vem já de uma tradição na política que sempre esteve envolvida fazendo campanha, ou para a nossa família mesmo, ou para outros candidatos. Então, isso eu sempre estive nesse meio. Foi algo que eu sempre gostei. Entendi. E quem é que era político na sua família? Então, o meu pai se candidatou pela primeira vez em 98. Foi nessa vez que estava no barquinho, né? Ah, em 98? 98. Quantos anos você tinha? 4. 4 anos? 4 anos. Eu era bem pequena, mas essa é uma das lembranças. Eu não tenho muitas lembranças, assim, da minha infância, mas essa é uma das lembranças que me marcou muito. E daí, em 2008, ele se candidatou, não conseguiu também a eleição. 2012, 2016, ele foi eleito e agora em 2020 faltaram 33 votos. Foi em 2012 que ele entrou com o meu digníssimo Thiago. O Thiago também foi eleito em 2012 a vereador. Ah, o Thiago já é vereador? Que legal, deve ser de Curitiba. Sim, Nossa. os dois. Tiro. Bom, pra mim é Stalin. Se eu pensar em tiro, eu lembro do Rio de Janeiro. Legal. Me diz um negócio, tem lado bom e lado ruim da política, né? O lado bom é que você consegue ser um ponto de referência para as pessoas, para a pessoa olhar e falar assim, cara, essa pessoa pode te ajudar, ou essa pessoa te representa. Mas existe um lado ruim também, que existe... sempre tem uma desconfiança do político, né? Será que ele vai fazer? Será que ele vai funcionar? Dessa situação, como é que trabalha o emocional? Eu acho que essa desconfiança no cenário brasileiro ela é muito natural, né? Porque a gente tem muitos casos de corrupção no nosso país. E isso acaba trazendo, vamos dizer assim, um trauma para as pessoas em relação à política. Mas eu sempre digo que se a gente não estiver na política, se a gente não estiver lá dentro fazendo a diferença, alguém vai estar fazendo parte. E pode ser que essa pessoa esteja fazendo algo correto ou não. Não existem nem velhos e nem novos políticos. Existem bons políticos. Você faz parte da mudança também. Sim. A primeira coisa que eu preciso entender, eu acho que até para quem está assistindo também, o que um deputado estadual faz? Qual é a função do deputado estadual? A função do deputado estadual, ela vem muito parecida com a do vereador. Só que o vereador é no âmbito municipal. Sim. E o deputado estadual no âmbito estadual. Então, os deputados fiscalizam o Poder Executivo, no caso, o governador do estado, propõem projetos de lei no âmbito do estado também, fazem sugestões ao Executivo estadual e propõem, entregam emendas parlamentares, seja para municípios, seja para instituições. Então, há uma série de atribuições muito próximas ao do vereador no âmbito municipal. Então, ele também tem um pouco de verba e ele consegue deslocar? Sim, ele pode destinar as verbas que eles têm, tanto para
municípios quanto para instituições, associações. E quando a pessoa é deputada estadual, ela meio direciona para onde ela quer, principalmente porque são várias cidades. Geralmente o seu reduto eleitoral, né? Entendi. O seu reduto eleitoral é Curitiba? Ou tem alguma outra cidade? Não, nós estamos construindo a nossa base política Curitiba, metropolitano e litoral, mas a gente está expandindo também para o interior do estado. Legal. Então a gente já tem várias lideranças em vários pontos do estado. Deve ser bastante difícil, né? Eu acho que já é difícil você pensar numa campanha para vereador, que é só um município. Imagine o estado inteiro. É um desafio, né? Imagine viagem. Ainda mais porque o estado do Paraná ele tem municípios com diversas características. Então são muitos municípios de pequeno porte, cada um tem a sua característica. Nós temos a metrópole, né, onde que nós moramos, o litoral. Então tem municípios que estão bem afastados aqui da nossa capital, como Doutor Ulisses, Adrianópolis, Guaraqueçaba, Estrada de Chão, dificuldade de acesso, menor IDH do estado. Então nós temos muitas diferenças no nosso estado e isso é um desafio para quem governa. Bem, e é engraçado que você que é assistente social, provavelmente assistente social e policial são duas coisas que as pessoas não chamam para tomar um cafezinho. É sempre problema, né? Então, tal pessoa está com problema, chama sei lá, você está no hospital, o cara tomou um tiro, tem que fazer isso, passou mal. Você tem que ser o meio de campo entre a família. Você vê muita coisa, provavelmente você já viu muito problema ali, né? Assistente social lidar com problema. Quando você fala que vira uma candidata a deputada estadual, a situação é que você consegue enxergar melhor o problema. Essa é a minha visão. É isso. E qual é a sua causa ali? Eu tenho um foco em trabalhar com isso ou com aquilo. Então, a minha visão sobre essa parte social, ela foi bem acentuada quando eu trabalhei na Secretaria da Justiça, Família e Trabalho aqui do estado. Porque eu trabalhava num escritório regional, cuidava de Curitiba e dos municípios da região metropolitana. Então eu viajava muito para esses municípios e fiscalizava a parte da assistência social dos municípios. Então eu ia lá ver se o CRAS estava funcionando direitinho, se o CRES estava funcionando conforme a legislação e conseguia verificar como que estava essa realidade, como os serviços eram desenvolvidos, como a população estava tendo acesso a esses serviços. Então essa experiência que eu tive por 4 anos na Sejuf, antes SEDES, foi muito importante para construir as minhas propostas agora para a minha pré-candidatura. Então, como você disse, eu não tenho como sair disso. As minhas propostas são voltadas para a parte social, principalmente, Você teve uma lente de aumento, né, dos problemas que tem. Sim. Além dos municípios, eu também visitava muitas instituições. Então, instituições que atendiam criança e adolescente, instituições que atendiam idosos, pessoas com deficiência. Então, pude ter um olhar mais delicado para essa parte, para agora, na posição de pré-candidata, poder construir propostas que estejam de acordo com a realidade dessas pessoas. E o meu foco foi algo que sempre eu amei muito, que é da primeira infância. Então, eu vejo que a gente não consegue construir um país, desenvolver um país, sem estar olhando para essas crianças. Então, esse sempre foi o meu foco e continua sendo o meu foco, e também foi motivo da construção de diversas produções acadêmicas, né, durante esse meu período de mestrado e agora de doutorado. Então, é algo que eu vou focar bem na parte da primeira infância. A primeira infância é o quê? É do 0 aos 6 anos. Aos 6 anos. Uhum. Que é a base, né? É a base. É aí que todo mundo fala que é a formação da parte cognitiva, né, que influencia muito na parte adulta dessas pessoas. Então, é muito importante que tenha algo bem fortalecido, que toda a estrutura, toda a rede de proteção às crianças esteja bem articulada, para que a gente evite situações de violência, situações que possam impactar futuramente. É engraçado, porque como eu não convivo com isso, então às vezes foge do meu radar, né? Eu estava falando assim, eu queria que a pessoa, se eu fosse político, eu ia pensar que a comida chegasse na mão do meu semelhante, entendeu? E aí quando você fala isso, é proteção, é acolhimento. A rede de proteção envolve vários
setores, né? São as pessoas da educação, da saúde, da assistência social, habitação. Então, realmente é tudo que envolve a realidade dessas crianças. Em relação à pobreza, o número que me chamou muito a atenção é que antes da pandemia nós tínhamos 23 milhões de pessoas em situação de pobreza no nosso país. E agora nós estamos já em 29 milhões. É muito louco, né? Porque aumentou, né? Um gargalo muito grande. Tem muita gente que... É que muita gente ficou desempregada, né? Muitas empresas fecharam as portas, tiveram que mandar embora seus funcionários. Então isso impactou muito o nosso país. É engraçado, você falando isso. É verdade, provavelmente a próxima leva de políticos que vão entrar, que tem que trazer coisas boas para a cidade. Projetos sociais. Porque tem muita gente passando aperto. Você está entrando agora para deputada, pré-candidata a deputada estadual, e quem te apoia, e você apoia quem? Porque é meio... Cara, todo mundo está caçando voto. É meio louco isso também. Sim. E você está falando em relação a segmentos. Eu exemplo, eu estou apoiando tal pessoa, isso aqui serve para que eu possa estar... me juntei com tal pessoa para que a gente possa estar ficando mais forte. Eu apoio tal pessoa. Acho que isso é melhor. Nós estamos vinculados à majoritária, né? Como eu sou do PSD, que é o partido do governador, sim, então nós estamos junto com ele na missão da reeleição dele, né? Sim. E fora as alianças que nós vamos fazer também em relação ao Senado, deputado federal. Eu acho que é meio cedo para falar, né? Ainda pode minhas coisas são meio... as coisas mudam muito, né? Então tá tudo muito... Não é a hora ainda, né? Qual a melhor característica no político? Porque assim, o político dos anos 80 é uma coisa, dos anos 90, dos anos 2000, e agora tem uma característica diferente. Ele tem muito estar conectado o que está acontecendo com as ações online. Como é que é isso para você? Como é que você consegue enxergar isso? Eleita, quais são as grandes mudanças que você vai fazer? Porque, para mim, quando uma pessoa entra, sempre vai fazer uma grande mudança. Eu sempre acredito. Eu acho que o segredo não é novidade. Tá? O segredo é você estar atento ao que realmente importa. Talvez muitos políticos se distanciaram disso. O que importa, Davi, na política? É você entender as demandas da população e você desenvolver políticas públicas nesse sentido. Eu vejo que os políticos se distanciaram. Então, são elaborados projetos de lei que não estão de acordo com a realidade concreta. Tudo feito de gabinete. Então, é importante que os políticos estejam nos bairros, que estejam nos municípios, que estejam conversando com as pessoas que eles representam. Eu represento o segmento das mulheres, mas você conversou com as mulheres? Você sabe o que elas precisam? Então, eu não vejo que é uma novidade. E isso talvez a novidade seja que as redes sociais elas estão mais intensas. Então, as pessoas conseguem conversar com os políticos de uma forma mais rápida. Mas o segredo está em entender o que a população passa na realidade, em estar próximo e desenvolver as políticas de acordo com o que as pessoas precisam. Que muitas leis não são desenvolvidas dessa forma e quando vão aplicar não dá certo. Muito louco. Para deputado estadual precisa de quantos votos para que possa se eleger? Tem esse cálculo ou esse cálculo é invisível? Porque eu não entendo, realmente eu não entendo como é que funciona. Depende muito do partido. Então, no partido que eu estou, que é o PSD, nós acreditamos que vai ser uma média de 35 mil votos. De 35 a 40 mil votos para você ser eleito. 35 mil é como se fosse o estádio do Curitiba, né? Cheio. Ou do Atlético Paranaense meio cheio. Muito louco isso, né? É bastante gente. Muito Mas se você for pensar, por exemplo, eu moro na Regional do Boqueirão. Tá? Sim. A Regional do Boqueirão tem 200 mil eleitores. 200 mil pessoas? É bastante gente. Ativa que vota, né? Sim. E tem esses números assim, de pessoas ativas da região? Que eu vou dar exemplo. Eu moro, sei lá, Cristo Rei. É o contrário do seu, é o contrário da cidade. Mas tem como saber se a pessoa vota, sei lá, se eu mudei meu título recentemente, se eu voto no Paraná, ou esses dados que tem são antigos?
Não tem como saber. Você está falando se você vota? Não, de forma geral, se eu consigo ter o número de eleitores ativos... Você tem da última eleição, você tem, né? Sim. Mas tem antes de saber quem já tem o título próprio para estar votando, para a gente falar, não, então nessa região tem 200 mil pessoas. Então tem como saber quantos que tem o título, vamos supor, ativo, mas daí ir votar, daí é um outro número que você só consegue saber depois da apuração, né? Porque tem que fazer o cara também sair de casa para votar, né? Eu acho muito desafiante uma pessoa sair para qualquer tipo de campanha eleitoral, você candidata a alguma coisa. Porque você tem que convencer, sei lá, 35 mil pessoas. É muito difícil. E é votinho por votinho. É votinho por votinho. E também deve ser desafiante também. É desafiante. Mas é um desafio muito bom para quem gosta de política. Porque você está viajando, você está conversando com as pessoas, está entendendo a realidade. Para mim isso é muito gratificante. Então essa semana eu fiz várias visitas e você sentir o carinho das pessoas e também um grito de socorro, sabe? Dos representantes estarem mais próximos, as pessoas precisam disso. E quando a gente vai, as pessoas ficam muito felizes e é muito, muito legal, sabe? É muito gostoso estar nesses meios. Você efetivamente ali está do lado do governador, né? É do mesmo partido que ele. É mais fácil se eleger quando você está próximo de um cara que já é do governo ou não? Então, como eu falei, depende muito do partido. Mas é claro que você está aliado ao governador, né? Ainda mais o governador Ratinho, que eu acredito que ele é um grande líder, que fez muitas obras, que ele teve uma atuação muito forte aqui no estado. Então é claro que isso ajuda, né? Porque você está no partido de um grande líder, né? O Ratinho é um grande líder aqui no nosso estado. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque são muitos deputados que já estão lá eleitos, mas a gente sempre fala, né, que o PSD vai fazer 17 cadeiras, mas agora eles vão lutar pelas 16 porque uma já é nossa. Né? Então, ao mesmo tempo que é algo bom, também é um desafio estar no PSD, que é o partido do governador. 16 cadeiras é muita coisa, né? Muita coisa. Eu não tenho muita noção. Eu estou morando, sei lá, 3 anos aqui, então eu não tenho muita noção se o Ratinho é bom ou ruim. A minha referência de político, a grande maioria dos governadores que eu tenho da minha cidade foram presos. Então, Sérgio Cabral, então a minha referência, mas dizem que o Ratinho é legal. Dizem que o Ratinho é legal. Ele não tá nas polêmicas dos problemas. Ele sabe circular bem, né, em todos os cenários. E eu sempre falo, o Ratinho não precisava estar lá, então ele está por um propósito. Isso a gente vê agora, uma das obras que todos os paranaenses sempre queriam que saísse do papel, 2, né? A Orla de Matinhos, que nenhum governador conseguiu tirar do papel, e a Ponte de Guaratuba ele está conseguindo. O que é a Orla de Matinhos? Eu não sei, ele está estendendo a engorda. Quer fazer uma Copacabana. Vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar legal. Vai ficar legal. Faz muito tempo que eu não vou para Copacabana, mas deve ficar legal. Querendo ou não querendo, isso é bom para o turismo. Tá? Isso é fantástico. Imagina. O único problema é a água gelada. Fora isso, se você sai daqui e vai mais próximo, você evita de ir para grandes centros e o dinheiro fica circulando. A gente precisa desenvolver o nosso estado. Né? Desenvolver em termos de turismo. Eu acho que desenvolver em termos de turismo. Isso é muito legal. Ele está apostando é uma coisa que ele está apostando lá para frente também. Sim. Isso é uma das coisas mais fantásticas. A gente falou então que você vai estar acompanhando a primeira infância. Além da primeira infância, tem algum... Cara, eu imagino que você tem vários planos de projetos que você tem. Mas tem algum outro para que a gente possa falar, cara, isso aqui é legal, que a Giovana vai fazer? Que você tem alguma coisa focada? Além da primeira infância? Eu vou falar de uma proposta que talvez muitas pessoas não tenham um olhar atento, que é em relação aos pescadores. Então, nós visitamos muitas ilhas aqui do nosso estado para verificar a situação desses pescadores artesanais. E muitos deles moram em locais que têm uma dificuldade de acesso à luz. E eles pescam
né? Eles pescam e levam seu pescado para casa. E muitas vezes eles chegam a ficar de 40 a 50 horas sem luz nesses locais. E eles acabam perdendo tudo o que eles pescaram. Então, uma das propostas que nós temos é que sejam doadas placas solares para as casas deles, que isso acaba evitando que eles percam tudo que eles produziram, né? E isso nós já enviamos um ofício para a Copel, propondo esse projeto para eles, né, que nós chamamos de Pescado Segura, para que o nosso litoral também possa se desenvolver a partir dos pescadores artesanais. Quando você fala de pescador artesanal, ele é o quê? Não é um... Ignorância minha. Não tem... É rede, é só vara? Não, é rede, é vara, mas não são grandes indústrias, entendeu? Por isso que artesanal é mais familiar. Entendi. É o cara que leva o peixe e tá... Ele mesmo, um mega empreendedor, ele pesca e provavelmente ele mesmo tá vendendo, né? Isso. Nossa, e tem muita gente? Bastante, bastante. E eles não têm luz? Alguns têm, alguns não, mas eles têm um problema que a luz, ela cai muito nesses locais, sabe? Que é local de praia. É muito isolado, litoral, né? Muito isolado. Caramba, que loucura. Então, geladeira deve ser ruim. Nossa. Eles acabam perdendo tudo, sabe? Isso é complicado. É engraçado. A gente acha que as coisas não são tão necessárias, mas quando falta a luz, você acha, cara, é tão importante hoje em dia. E a gente só percebeu isso e só conseguiu propor algo porque a gente foi lá. E eles falaram pra gente o que eles passavam. Então, por isso que é importante você estar nesses locais, para entender o que as pessoas estão passando lá, né? Não, imagina, isso aí é qualidade de vida. E aí, vamos dar exemplo. Quando eu fui usar óculos, era tudo embaçado, não sabia que estava ruim. A minha mãe, a professora foi lá, falou que eu tinha que usar óculos, eu lembrei. A minha primeira sensação quando eu botei o óculos, nossa, clareou tudo. Ficou tudo claro. E eu imagino para alguém que tá precisando de luz, sabe? Que, porra, a energia cai. E a Copel ajudou? A Copel já está implantando numa outra ilha, né, que não foi uma das ilhas que a gente visitou, mas vai começar a implantar também. A gente foi na ilha de Piaçaguera. Eles estão implantando na Ilha do Mel. Mas a Ilha do Mel também é ponto turístico. Mas calma que eu vou lutar para que vá em todas. Pode ficar bem tranquilo. Que legal, que legal. A gente também, você é mulher, e provavelmente eu acho que você também levanta a bandeira para a mulher. Tem algum projeto para mulheres? Sim, a gente tem um projeto, né, que foi desenvolvido junto com a minha amiga Camila, de redução do ICMS para as empresas que empregam mulheres vítimas de violência. Louco isso, né? É que tem muita coisa que é invisível, né? E a gente não sabe, às vezes, os problemas que estão acontecendo, né? Eu também acho que a mulher é muito vulnerável. Uma vez eu estava andando na rua, eu falei, pô, mas é só ali. Pô, mas você não tem uma noção de como é que é uma mulher andando na rua. Assediada. E a gente viu vários casos essa semana, né? Do anestesista lá. Então, as mulheres não estão inseguras em nenhum lugar. Elas estão sempre vulneráveis a alguém que vai fazer alguma coisa. Meu Deus, isso precisa mudar. A gente não pode estar sempre à mercê de alguém. Eu conheci uma pessoa que ela andava com um spray de pimenta. E ela falou assim, a mesma coisa. Você não sabe o que a mulher sofre, então eu tenho aqui. Eu falei, me mostra que eu quero ver. Ela me mostrou. Eu achei um absurdo. Falei, cara, mas dá pra... Cara, dá. Da minha reação que você ia correr, eu tenho um spray de pimenta. E eu falo assim, cara, é uma situação que talvez eu não veja. Quando alguém fala, puxa uma lente de aumento, fala, putz, é como se alguém puxasse seu braço e falasse, cara, olha isso aqui. Tem muito mais do que você imagina. Não, imagino. Assédio no ônibus, no dia a dia, piadinha sem graça. Quando você está na rua, passa alguém... Gente, isso é ofensivo. Giovana, a gente está completando um período aqui de 30 minutos que a gente tinha conversado. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Tá. Tanto na minha página do Face, quanto no meu pessoal, é Giovana Fernandes, Giovana com I com 2 N's. E no Instagram, @giovanafernande.s. Tá, vai aparecer aqui embaixo. Isso. Tem alguma coisa que você queira falar que talvez eu não joguei uma lente de aumento?
Sei lá, alguma coisa, algum projeto, alguma coisa que talvez não passou despercebido? Não, acredito que seja isso, Davi. Eu estou me propondo como pré-candidata a ter, tanto nessa parte de pré-campanha como após, uma gestão muito democrática. Eu quero que as pessoas entrem em contato comigo, que as pessoas participem, que façam propostas, porque isso é muito importante, para que eu já comece construindo essa pré-campanha de uma forma muito consolidada, uma forma com que as pessoas possam estar junto comigo. Então, podem me acompanhar em todas as redes sociais para verificar o meu trabalho, para conversar comigo e, se quiserem, continuar nesse propósito, que é um propósito que veio de muitos anos e é uma missão que Deus colocou na minha vida. É engraçado a história da missão, né? A missão é uma responsabilidade muito grande. E é uma responsabilidade muito grande você representar a população. E eu quero que você seja uma boa representante. E se você conseguir vencer, que eu torço para você, você represente muito bem, que a gente precisa de renovação constante. Já vamos fazer um compromisso. Dia 3 de outubro eu volto aqui para a gente fazer um outro podcast. Nossa, então fechado. Pode ser que a gente já abre, a gente vai naquele local que tem pizza. Ah, fechou. Fechou. Tá bom? Legal. Obrigado, tá, Giovana? Eu que agradeço, Davi. Siga a Giovana, se informe mais, entre nas redes sociais dela. Eu acho que é muito interessante até para você se informar de como funciona a eleição, como é que o deputado estadual vai estar agindo e, se possível, conheça mais o trabalho da Giovana, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Gostou? Gostei?